Que a paz e a graça divinas alcancem cada pessoa que nos ouve hoje, abençoando profundamente o seu dia e a sua semana. Amém, que assim seja. Sabe, para começar a nossa imersão de hoje, eu queria pedir para quem está acompanhando a gente imaginar a seguinte cena. Aham, adoro exercícios de imaginação. Pensa numa viagem exaustiva, mas daquelas bem cansativas mesmo. Semanas atravessando um deserto inclemente, enfrentando um calor extremo, perigos na estrada. Tudo isso com o único propósito de levar uma oferta a um templo sagrado. Nossa, uma jornada de muito sacrifício, né? Totalmente. E aí a expectativa daquela pessoa é imensa. Mas, quando ela finalmente chega aos portões do templo, a entrada é bloqueada do nada. Tipo, barrada na porta? Exato. Sacerdotes se aproximam e começam um interrogatório super rigoroso. E assim, o mais chocante de tudo isso é que as perguntas que eles fazem não têm nada a ver com teologia profunda, sabe? Ou sobre qual ritual a pessoa acabou de decorar. Então eles perguntavam o quê? Eles perguntam, por exemplo, como esse indivíduo trata o padeiro da cidade dele, como ele lida com o próprio dinheiro e, tipo, se ele mantém a palavra quando ninguém tá olhando. Caramba, isso muda tudo. Muda, né? E é exatamente essa realidade desconcertante que a gente vai explorar no nosso estudo de hoje. Vamos investigar a fundo o famoso Salmo 15. E para isso, estamos apoiados nas notas da Bíblia de Estudo NAA e também nos comentários super profundos do acadêmico Allen P. Ross. Que é uma referência fantástica para esse texto, diga-se de passagem. Com certeza. A nossa missão aqui hoje é descobrir o que esses textos antigos realmente consideravam como requisito para alguém ser, digamos assim, um hóspede digno na presença de Deus. E já fica o aviso para quem nos ouve, não tem absolutamente nada a ver com a roupa que se veste ou rituais externos. É um exame de caráter. Olha, essa imagem dos portões que você trouxe agora no início é o ponto de partida perfeito para a gente. Porque o contexto histórico desse documento muda completamente a forma como a gente interage com ele hoje. Como assim? Explica melhor pra gente. É que os especialistas, incluindo o Ross, classificam frequentemente esse Salmo 15 como uma liturgia de entrada. Ah, tipo um protocolo de acesso. Exatamente. Para quem vivia lá no antigo Oriente Médio, o templo não era só um lugar de reunião, sabe? Como uma congregação como a gente pensa hoje em dia. A mentalidade da época compreendia aquele espaço literalmente como a residência terrena do Criador. Uau! A casa do próprio Deus na Terra? Sim. Então, quando aquelas multidões viajavam para as grandes festividades em Jerusalém, essa liturgia, esse salmo, ele funcionava como uma espécie de questionário moral mesmo. Entendi. Então não era só chegar e entrar. De jeito nenhum. Era um exame de consciência, muitas vezes recitado ou cantado ali na porta, que forçava os adoradores a pararem e avaliarem o próprio padrão de vida, antes mesmo de sequer pensar em pisar no solo sagrado. Não era uma lista de verificação externa, tipo, lavou as mãos, trouxe a ovelha certa. Era uma auditoria rigorosa do caráter de quem estava querendo entrar lá. Nossa, isso nos coloca direto de frente com aquela grande questão que abre o Salmo, né? Logo no verso 1, tem uma pergunta dupla, bem direta. Diz assim, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? O Santo Monte sendo uma referência claríssima a Sião, claro. Isso. E quando eu leio isso, confesso que a sensação que dá é de estar lendo sobre uma daquelas investigações para conseguir uma credencial de segurança máxima num governo, sabe? Ah, sim, aquelas que reviram a vida da pessoa do avesso. Perfeito, é bem isso. Quando alguém vai assumir um cargo de alto escalão, os investigadores não olham só para o currículo ou para a roupa que o cara usa na entrevista. Eles vão lá no bairro da pessoa, conversam com os vizinhos, puxam um histórico financeiro. Procuram dívidas escondidas, né? Exato. Procuram qualquer comportamento que possa comprometer a integridade daquele indivíduo. É uma varredura completa. A ideia básica é, essa pessoa tem o caráter inabalável o suficiente para ganhar o acesso à sala mais importante que existe? Sabe que essa sua analogia da credencial de segurança é extremamente precisa para descrever a dinâmica desse salmo, porque a pesquisa do Allen P. Ross mostra pra gente que esse questionamento sobre habitar no tabernáculo é estritamente espiritual. Então vai muito além do prédio físico. Muito além. O tabernáculo e depois o próprio templo de pedra era o epicentro da presença divina.
Então, perguntar quem pode morar lá é, na verdade, perguntar quem tem a elegibilidade moral para ser um hóspede de Deus. Hóspede de Deus, isso soa muito forte. E é. Na antiguidade, hospitalidade era um conceito absurdamente sagrado. Ser convidado para entrar na tenda de alguém significava, tipo, entrar numa relação de proteção absoluta, de provisão, de comunhão muito íntima com aquele anfitrião. Então, ser hóspede de Deus é o nível máximo disso. Exatamente. A pergunta estabelece a exigência mais alta que se pode imaginar. Quem tem o direito de desfrutar dessa intimidade com o Ser Supremo do Universo? Certo, vamos desempacotar isso. Porque quando a gente olha para a resposta que o Salmo dá logo na sequência, as exigências chamam muita atenção, porque elas soam muito pouco religiosas. É uma quebra de expectativa gigantesca. Pois é, não tem ali menção a sacrifícios super específicos, ou a lavagens com água, ou vestimentas rituais complicadas. O texto ele vai direto na jugular do comportamento do dia a dia. Sim, ele fala de quem vive com integridade, pratica a justiça, né? A do altar e joga direto para a rua, para o cotidiano. Como é que o público da época, que vivia imerso no mundo cheio de rituais, recebia uma mudança de foco dessas? Olha, devia ser um choque de realidade constante para eles. Porque o texto original em hebraico, ele usa uma metáfora muito rica. A metáfora do caminhar para descrever essa vida. O caminhar. Sim. Em toda a literatura bíblica e do Oriente Antigo, caminhar nunca é um passo isolado. Não é um evento religioso de final de semana, sabe? Não é ir ao templo no sábado ou no domingo e deu. Exato. É o padrão contínuo de vida, é a trajetória inteira da pessoa. E aí entra uma palavra central maravilhosa usada para descrever como deve ser esse caminhar, que é a palavra hebraica tamim. Tamim. E como a gente traduz isso? Geralmente, as Bíblias traduzem como irrepreensível ou íntegro, mas esse termo tem uma profundidade enorme. Também denota algo que é completo, sabe? Algo que não tem fissuras estruturais, algo inteiro. Tipo uma peça maciça, sem rachaduras. Perfeito. Na prática, está descrevendo uma pessoa que não tem divisões internas. É alguém cujas ações externas estão totalmente em sincronia com os padrões de Deus. Uma pessoa que opera com sinceridade genuína, de coração mesmo. Mas espera aí. Isso levanta uma dúvida muito natural para quem está acompanhando a gente agora. Manda! Se a palavra tamim significa algo completo ou perfeito na obediência, a gente está falando então de um ser humano sem falhas? Alguém que, tipo, nunca comete um erro ou que não tem pecado nenhum? Essa é uma excelente pergunta. Ninguém conseguiria passar daquele portão. Verdade, e essa é uma confusão muito comum. Mas o material do Ross resolve isso de um jeito brilhante. Exigir uma perfeição sem pecado anularia o próprio propósito do lugar para onde as pessoas estavam indo. Faz sentido, porque o templo é onde ficavam os sacrifícios, né? Exatamente. O santuário existia ali primariamente por causa de todo o sistema de sacrifícios, que era um mecanismo de Deus para a expiação dos pecados. Se a expectativa do Salmo fosse uma perfeição impecável, os altares seriam totalmente inúteis. Nossa, é verdade. Ninguém precisaria de altar se já chegasse perfeito. Pois é. Então, o que essa palavra tamim exige de verdade não é perfeição, mas uma lealdade indivisa, é a rejeição absoluta da hipocrisia. A pessoa íntegra nesse contexto é aquela cuja bússola moral aponta sem dúvida nenhuma para Deus. E aí, quando essa pessoa desvia do caminho, quando ela comete um erro, o instinto imediato dela é o arrependimento. É buscar a restauração pelos meios que o próprio Deus providenciou. Ou seja, o que o texto está proibindo não é a fragilidade humana de errar, ele está proibindo a vida dupla. Isso. Aquele que entra no santuário não pode ser um ator de teatro profissional, que fica lá encenando devoção maravilhosa no templo, mas vive na corrupção quando chega em casa. E se essa bússola interna está realmente apontando para o lado certo, fica impossível esconder isso das outras pessoas. A integridade interna, ela vaza, ela transborda para o mundo exterior. Com certeza, não tem como separar as duas coisas. É que não dá para ser íntegro de portas fechadas e, ao mesmo tempo, ser um
pesadelo na convivência com os vizinhos, né? Nossa, não mesmo. E é por isso que o Salmo avança exatamente para isso. Sim, o verso 3 é o teste social dessa integridade toda que a gente está falando. O documento diz lá que o hóspede divino não difama com a língua, não faz mal ao próximo e não lança injúria contra o vizinho. A língua atua como grande termômetro da alma. Sem dúvida alguma. E a gente precisa lembrar que na cultura oral do mundo antigo, a língua era possivelmente a arma mais perigosa que alguém poderia empunhar. Mais perigosa que uma espada, dependendo da situação. Muito mais. Hoje em dia a gente tem contratos assinados em cartório, temos auditorias, históricos digitais para provar quem somos. Mas naquela época, a reputação de uma pessoa era literalmente o ganha-pão dela. Era o crédito na praça, a base para a família inteira sobreviver. Então, um boato espalhado com maldade poderia destruir a vida de alguém. Totalmente. Podia destruir a capacidade da família de fazer negócios, de arranjar bons casamentos para os filhos, de se manter integrada na sociedade. Por isso, caluniar, espalhar aquelas difamações venenosas ou ficar maquinando mal contra alguém era um crime gravíssimo. Totalmente incompatível com aquela ideia de falar a verdade de coração. Incompatível. As notas da NA deixam bem claro que essas orientações sociais funcionavam como um escudo protetor para o bem-estar e a reputação dentro da comunidade. E o que eu acho que torna esse padrão ainda mais rigoroso é quando a gente olha para a definição de quem é esse próximo, ou quem é esse vizinho. Ah, isso é fundamental. Que os estudiosos mostram que, nesse contexto, o vizinho não é só aquele seu aliado estratégico. Não é só o parente que frequenta os mesmos jantares que você. Não, é literalmente qualquer pessoa que cruzar o seu caminho. É isso que traz um impacto gigantesco para a nossa rotina hoje. Porque o verdadeiro teste de espiritualidade não acontece quando a gente está lidando com autoridades que podem dar um favor para a gente, ou com um chefe que pode dar uma promoção. Aham, aí é muito fácil ser bonzinho, né? Muito fácil. A credencial de segurança moral ela é testada mesmo em como a gente trata o atendente da padaria às 6 horas da manhã numa segunda-feira chuvosa, sabe? Nossa, perfeito. Em como a gente responde para aquele colega de trabalho quando a supervisão não está olhando. O Salmo não deixa o menor espaço para pessoas de ânimo dobre. Aquela galera que distribui elogios pela frente, mas assassina a reputação dos outros pelas costas. Exatamente. A coerência que Deus exige aqui é radical, e ela vai ainda mais fundo quando a gente analisa o custo prático de assumir essa postura. É porque, convenhamos, né? Não difamar e não espalhar boatos é relativamente fácil quando a vida está tranquila, quando o ambiente é super favorável. Sim, quando não tem atrito nenhum. Mas o verdadeiro teste de resistência de uma fundação moral aparece de verdade quando agir corretamente começa a doer, quando traz prejuízo pesado para a pessoa. Aí o bicho pega. Pega muito. O que é fascinante aqui é ver o princípio desconcertante que o verso 4 introduz. Ele diz que a pessoa que é aceita na presença de Deus tem por desprezível quem merece reprovação, honra os que temem ao Criador e atenção para essa parte. Aquele que jura com dano próprio e não se retrata. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Jurar com dano próprio e não voltar atrás. Pesado, né? Muito. Porque quando a gente para pensar em nossa cultura contemporânea, a nossa sociedade opera quase que 100% na lógica inversa disso. A gente vive a era da fluidez total. Se o acordo não tá bom mais, eu caio fora. Exato. Se um contrato comercial fica desvantajoso depois de uns meses, qual é o instinto básico? Ligar para os advogados, achar uma brecha jurídica lá na letrinha miúda e pular fora do barco. Ou até em coisas menores, né? Você faz um compromisso profissional ou social, aí surge uma oportunidade mais legal, mais lucrativa, e você simplesmente manda uma mensagem de texto cancelando tudo, pedindo desculpas e pronto. E tá tudo certo para a sociedade. A conveniência virou o juiz final das nossas decisões. Mas o padrão que a gente está vendo nesse salmo exige um caráter inabalável mesmo de frente para a dor e para o prejuízo financeiro. Sim. Mas explica pra gente, o que significava na prática, naquela época lá no Oriente Médio, esse lance de jurar com dano próprio? Para entender isso de verdade, a gente precisa mergulhar um pouquinho no contexto jurídico deles.
Os pesquisadores, o próprio Ross, fazem uma conexão direta desse trecho do Salmo 15 com uma legislação que está lá no livro de Levítico, no capítulo 5. Levítico 5. Isso. Naquela sociedade agrária, fazer um juramento não era só falar, eu prometo. Era frequentemente invocar o nome do próprio Deus como fiador e testemunha daquele negócio. Uau. Então não tinha cartório, assinatura reconhecida por semelhança. Não tinha cartório nenhum. O juramento oral carregava todo o peso da identidade e da religião daquela pessoa. Então imagina a seguinte situação. Um agricultor vai lá e faz um acordo sob juramento em nome de Deus para vender a colheita dele de grãos por um preço fixo para alguém. Certo, preço travado. Preço travado. Só que aí, umas semanas depois, vem uma praga e devasta a região inteira. O preço do grão dispara absurdamente no mercado. Eita, e ele tem aquele grão que ele prometeu entregar pelo preço antigo, que agora é uma pechincha. Exato. Honrar aquele acordo original, de repente, significa que ele vai perder a chance de ficar muito rico, ou pior, dependendo da situação, significa que ele vai amargar uma perda financeira avassaladora, porque ele vai ter que comprar insumos mais caros depois. Ele fica diante de um dilema moral terrível. Um dilema atroz, ele salva a própria pele financeira ou ele mantém a integridade do juramento que ele fez perante Deus? O Salmo diz que a pessoa íntegra abraça a própria palavra com tanta firmeza que ela coloca a justiça e o testemunho dela acima da sobrevivência econômica. Se custar caro, ele paga a conta, mas não quebra a promessa. É isso, ele não se retrata. É a grande diferença entre você ter valores e ter apenas preferências, sabe? Preferência a gente ajusta dependendo de como o vento sopra. Valores a gente mantém mesmo quando dói no bolso. Nossa, definição perfeita. E já que a gente entrou nesse terreno minado, que é o bolso da pessoa, é super natural que a progressão desse salmo vá desaguar exatamente naquele que é o ídolo mais persistente do coração humano, né? O dinheiro. O dinheiro e poder. A liturgia do salmo fecha as condições dela tratando especificamente de duas coisas: usura e suborno. Dois temas espinhosos. Pois é, o texto no verso 5 diz assim: aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Para contextualizar o pessoal que não é tão familiarizado com o jargão jurídico, usura se refere basicamente à cobrança de juros. Muitas vezes juros bem abusivos. Sim, extorsivos até. Só que a dinâmica de pegar um empréstimo no mundo antigo era completamente diferente do que a gente vê hoje numa agência bancária, não é verdade? Profundamente diferente. Entender essa economia agrária é vital para a gente captar o peso moral gigante dessa proibição. Pensa bem, hoje, quando alguém vai num banco buscar um empréstimo com juros, na maioria das vezes é para expansão de capital. É para abrir um negócio, né? Comprar um carro, fazer uma reforma, investir visando lucro. Isso. Mas no Antigo Oriente Médio, as pessoas eram agricultores de subsistência na sua grande maioria. Um empréstimo quase nunca, para não dizer nunca, era um movimento de investimento empresarial para alavancar uma startup, sabe? Claro que não. Eles pegavam dinheiro emprestado porque a necessidade era desesperadora. Exatamente. Um camponês pedia dinheiro porque a colheita tinha falhado por causa de uma seca brutal. A fome estava literalmente batendo na porta de casa e ele precisava comprar semente para plantar na próxima estação. Se ele não conseguisse, o risco era ter que vender a si mesmo ou até os próprios filhos como escravos para quitar a dívida. Nossa, a vulnerabilidade era total e absoluta. Absoluta? Então você cobrar juros sobre um empréstimo nessa situação era visto como um ato extremamente predatório. Era lucrar em cima do desespero de uma família que só estava lutando para não morrer de fome. É tipo vender uma garrafinha de água por R$1.000 no meio de um furacão ou de um desastre natural. Perfeita imagem. Não é perspicácia financeira, não é ser um bom homem de negócios, é extorsão pura e simples da fragilidade alheia. E os documentos históricos, tipo lá as leis do Pentateuco, eles já regulavam isso de forma bem forte, né? Sim, havia regras estritas naquelas leis antigas, textos em Êxodo, em Deuteronômio, que proibiam terminantemente a cobrança de juros de um compatriota, de um irmão israelita. A lógica do legislador era proteger a solidariedade e a sobrevivência do próprio grupo. Aham. Mas aí tem um detalhe nas notas da Bíblia NA que é sensacional sobre isso. Sim, e aqui tem um ponto brilhante da análise. A lei técnica do Pentateuco, ela tinha uma ressalva.
Era permitido você cobrar juros de estrangeiros, dos mercadores que estavam só de passagem pela terra. Tinha uma separação clara ali, né? O nós contra eles. Exato. Era uma ética tribal até certo ponto. Mas note bem o que o texto do Salmo 15, que a gente está analisando hoje, faz. Ele não traz essa distinção nacionalista. Ele não diz assim, não emprestar com usura ao irmão. Não. Ele simplesmente estabelece de forma universal e absoluta que a pessoa de integridade não cobra juros de maneira predatória. Ponto final. Uau! Então o ideal moral de Deus vai muito além da exigência mínima da lei escrita. Vai muito além. Ele projeta uma ética de generosidade aplicável a absolutamente qualquer ser humano, não importa se é do seu grupinho ou não. Uma compaixão que não fica checando o passaporte do cara antes de decidir se vai ajudar ou explorar. Exatamente. E o complemento imediato que o Salmo traz para essa ideia financeira é a recusa do suborno contra o inocente. O suborno, outra praga social antiga e supermoderna, né? Naquela época, a justiça era geralmente feita pelos anciãos e líderes lá nos portões da cidade. Não tinha tribunal de justiça, Supremo Tribunal, várias instâncias para você recorrer. Não tinha advogado de apelação, nada disso. Se alguém chegasse lá no portão da cidade com um saquinho de moedas de prata e convencesse o juiz local a torcer o veredito, já era. O juiz condenava um vizinho inocente, tomava a terra dele e a vítima não tinha a quem recorrer. O dano era 100% irreversível. E por isso que aceitar propina para perverter a justiça era um absurdo. Não era visto só como, uma falhinha ética. Era um ataque direto à própria natureza da justiça de Deus. Era como dizer que a justiça do universo tem uma etiqueta de preço e que você pode comprar ela no mercado negro se tiver dinheiro suficiente. E é essa recusa visceral em se curvar ao poder corruptor do dinheiro que meio que encerra esse perfil traçado pela liturgia. E, olha, não é à toa que os estudiosos, o Rosa em especial, notam uma matemática bem peculiar na construção da poesia desse salmo. Como assim, uma matemática? Se a gente contar com atenção todas as descrições de comportamento que a gente discutiu aqui, a gente chega num número altamente simbólico. Quer ver? Vamos lá. 1. Viver com integridade. 2. Praticar a justiça. 3. Falar a verdade. 4. Não difamar. 5. Não fazer o mal ao próximo. 6. Não lançar injúrias. 7. Desprezar o reprovável. 8. Honrar os que temem a Deus. 9. Jurar e manter a palavra mesmo com prejuízo próprio. E 10. Não cobrar juros exploratórios e não aceitar suborno. São exatamente 10 características. Exatamente 10 características delineadas no texto. Então, o que tudo isso significa? 10 características imediatamente disparam um alarme na mente de qualquer pessoa que estuda textos bíblicos. Isso evoca o Decálogo, os 10 mandamentos. Exatamente. Há um forte consenso acadêmico de que existe um paralelo totalmente intencional do autor com os 10 mandamentos. Essa estrutura mostra que o requisito para a verdadeira comunhão com o Criador não é um cerimonialismo de enfeite, mas a obediência palpável e prática à vontade moral de Deus. E o que eu acho mais reconfortante de tudo isso é a promessa fantástica com a qual o Salmo encerra lá no finalzinho do verso 5. Porque, depois de apresentar um padrão moral que, convenhamos, é bem intimidador... Bem alto, né? É altíssimo, mas aí o texto conclui com uma garantia de estabilidade maravilhosa. Ele diz, quem age assim não será jamais abalado. E a gente precisa lembrar que, numa cultura onde os reinos caíam do dia para a noite, secas traziam fome do nada, invasões estrangeiras eram super comuns, a promessa de não ser abalado era o maior desejo de qualquer coração humano. A segurança máxima. A segurança inabalável. A mensagem central é que a pessoa que ancora a vida dela nessas fundações morais, que constrói a casa sobre a integridade e não sobre aqueles atalhos fáceis e corruptos, essa pessoa encontra uma segurança que a volatilidade desse mundo simplesmente não consegue roubar. O próprio Deus atua como fiador de que essa pessoa vai ficar de pé.
É muito forte. É a diferença brutal entre você construir um prédio usando aço reforçado de verdade ou usando papel machê pintado para parecer que é aço. Nossa, sim. Quando a tempestade o bater, seja uma crise financeira, críticas, problemas nos relacionamentos, aquela tinta vai descascar e o papel machê vai desabar no primeiro vento. Mas a integridade que é vivida no silêncio, ela garante uma resistência real à prova de terremotos. A verdadeira segurança não brota de ter paredes de pedra ao seu redor, brota das escolhas silenciosas que a gente faz quando absolutamente ninguém está olhando. Olha, se me permite deixar um pensamento provocativo final para nossa reflexão e que se conecta lindamente com tudo isso que a gente viu. Por favor, manda ver. Há uma tendência histórica, né, que atravessa os séculos e chega vivinha até a gente hoje, de tentarmos secularizar a adoração. Ou seja, colocar ela numa caixinha. Exato. De confinarmos a santidade só a horários bem específicos da nossa semana. Ou a edifícios com vitrais bonitos. A gente tem a mania de medir o sucesso de uma jornada espiritual pela emoção que a gente sente no encontro, pelo número de pessoas num evento, pelas luzes, pelo volume do som. Os shows, né? Sim. Mas esse texto, escrito há milhares e milhares de anos, ele funciona como um espelho de altíssima resolução para a nossa alma. Ele nos confronta com a realidade meio desconcertante de que, talvez, a ação mais sagrada e espiritual que uma pessoa vai realizar ao longo de toda a semana dela seja exatamente o momento de preencher honestamente a declaração do imposto de renda. Uau! Pesado isso. Ou o momento em que ela se recusa a dar risada de uma fofoca maldosa lá no refeitório da empresa. Ou quando ela banca o prejuízo financeiro só para não quebrar uma palavra que deu para alguém. É aí que o verdadeiro caráter aparece. Sim, a verdadeira sala VIP do universo, o tabernáculo invisível, abre as portas dela não para quem sabe cantar a nota mais alta no microfone, mas para quem vive a justiça nos becos escuros da rotina diária. É aí, sabe, nos detalhes prosaicos da nossa vida, que a verdadeira adoração e a habitação de Deus se consolidam. Sensacional. Essa reflexão, ela inverte completamente as nossas noções do que é sagrado e do que é profano. E ela vem lembrar pra gente que a espiritualidade se prova mesmo é no asfalto quente e derretendo da segunda-feira, e não apenas nos grandes eventos superproduzidos. Com certeza. E olha, é com esse espelho maravilhoso diante de nós que a gente chega ao fim da nossa exploração de hoje. Mas, pessoal, a nossa experiência aqui não termina agora. De jeito nenhum. Em vez da gente fazer aquele nosso encerramento padrão de sempre e ir embora, a gente quer convidar calorosamente cada pessoa que está acompanhando a gente a permanecer conectada nesse momento. Fiquem por aí. Isso, porque logo na sequência este nosso áudio vai continuar com um belíssimo louvor baseado exatamente nesse texto que a gente acabou de mergulhar, o Salmo 15. É um convite direto e super carinhoso para que a gente possa continuar em profunda comunhão, em adoração e devoção a Deus, para permitir que todas essas verdades que a gente conversou desçam da nossa mente e criem raízes profundas lá no coração por meio da música. Que momento especial, aproveitem muito. Fiquem agora com esse louvor inspirador e que as palavras de hoje iluminem cada passo no caminhar de vocês. Até a próxima. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? É a pergunta da alma que anseia pela tua presença. Não é sobre rituais, é sobre beber da verdadeira fonte. O que vive com integridade e pratica a justiça, que de coração fala a verdade, fugindo de toda malícia. Ser cristão não é só cantar no domingo de manhã, é ter as mãos limpas na segunda, rejeitando a glória vã.
A religião verdadeira acontece no secreto do lar. É o caráter provado quando ninguém está a olhar. O que não difama com sua língua não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Ele guarda os seus lábios, ilumina o seu caminho. O verdadeiro adorador reflete o caráter do Pai. Aquele que age assim não será abalado jamais. Ele tem por desprezível a maldade e o pecador, mas honra com alegria todos os que temem ao Senhor. A santidade não é um peso, é a nossa identidade. O cidadão dos céus anda na luz da verdade. Aquele que jura com dano próprio e não se retrata. Cumprir a palavra quando custa caro é a fé mais exata. O que não empresta o seu dinheiro visando a exploração, nem aceita suborno contra o inocente manchando as mãos. Onde o dinheiro e a mentira costumam reinar, o cristão é a rocha firme que não vai se curvar. O que não difama com sua língua não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Ele guarda os seus lábios, ilumina o seu caminho. O verdadeiro adorador reflete o caráter do Pai. Aquele que age assim não será abalado jamais. Ele tem por desprezível a maldade e o pecador, mas honra com alegria todos os que temem ao Senhor. A santidade não é um peso, é a nossa identidade. O cidadão dos céus anda na luz da verdade. Quem cumpriu toda a lei, Só Jesus Cristo Rei. quem nos dá força pra andar. Seu Espírito a nos guiar. Nós não somos perfeitos, mas fomos justificados, comprados por sangue para vivermos separados. A retidão do Salmo 15 não é mérito, é fruto de quem tem o coração lavado de forma absoluta. O verdadeiro adorador Reflete o caráter do Pai. Quem vive escondido nele não será abalado jamais. Honrando a promessa, fugindo de toda a corrupção, sendo a Bíblia viva no meio desta geração. Quem faz estas coisas jamais será abalado. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Aquele que age assim, pela tua graça inabalável. Inabalável.